Olá, Nano, e hoje eu vou fazer um vídeo explicando a teoria das cores, então se inscrevam, deixem um like, isso ajuda bastante, e deixem um comentário também. Eu só vou aparecer nessa parte do vídeo, e pra dar tchau também, porque eu vou gravar a tela do computador, com áudio, eu acho. Eu não sei se eu vou conseguir gravar o microfone, tipo, falando a minha voz por cima, porque o computador, ele meio que não capta áudio muito bem, então provavelmente eu vou narrar por cima, ou provavelmente eu vou abrir um arquivo no bloco de notas, e você vai ter que escutar o que eu tô... vai ter que ler, no caso, né, o que eu tô falando. Então é isso aí, galera. Gostem do vídeo. É isso aí. A primeira gravação que eu fiz, eu gravei sem áudio. Então, é isso. Eu vou explicar pra vocês a teoria das cores e como que ela funciona. Quando a gente fala de teoria das cores, a gente está se referindo a 3 valores. Hue, que é cor, traduzindo. Saturation, saturação. Ou value, valor. A cor, Hue, no caso, ela pode ser encontrada na roda das cores, ou aqui, de maneira vertical, na cor onde está ali, né? Das cores a gente tem as primárias e as secundárias. As primárias, elas são cores que elas são obtidas sem misturar mais nenhuma, enquanto as secundárias, elas são obtidas misturando as primárias. Por exemplo, se eu misturar vermelho e azul, eu vou conseguir roxo. Se eu misturar amarelo e vermelho, eu vou conseguir laranja. Isso. E se eu misturar... Vocês viram, né? Vocês viram. Agora pra saturation. É literalmente a saturação. É o quanto de cor a cor vai ter. Então, isso aqui pode ser, tipo, sei lá, puxado pro cinza ou preto também, pode ser escurecido. Mas é literalmente tirando a cor ou botando cor. Agora, quando eu quero fazer uma transição entre essas cores, eu posso ter um caminho bem longo assim. Bem longo. Ou eu posso só diminuir o caminho entre elas, passando aqui por dentro, né? E fazendo que elas fiquem mais próximas. Entenderam? Tá. Value é o valor que a gente vai ter na nossa cor. Ele é o mais importante de todos esses, porque ele vai mostrar a forma da nossa pintura, imagem, ou sei lá. E ela também está relacionada à escala de cinzas, como podem ver aqui na imagem. Agora, se eu for perguntar, entre essas duas cores aqui, qual dessas tem mais valor? Sim, uma escala se essa aqui fosse a 10 e essa aqui fosse o número 1. Tá, se você falou que for a azul, você estaria certo. Porque ela, como podem ver aqui, se eu colocar isso aqui em preto e branco, em escala de cinzas, o azul ele estaria mais pra cá, mais ou menos aqui, enquanto o amarelo ele estaria mais ou menos aqui. Galera, eu meio que esqueci de gravar essa parte do vídeo, e eu tô gravando isso enquanto eu acabei de editar o vídeo, eu percebi que o arquivo tava sumido, né? Eu não sei se eu excluí ele sem querer, ou alguma coisa assim, mas eu só não consigo achar ele, e eu tinha limpado na minha lixeira, então, desculpa aí. Tá, mas agora eu vou explicar sobre as cores frias e as cores quentes. As cores frias, elas são as cores que estão, tipo, daqui pra cá. Assim, cadê o Ctrl Z? E as cores quentes são, tipo, aqui do outro lado. Estão em lados opostos. Se a gente imaginar as cores frias e as cores quentes como duas paradas de trem, a gente nunca tá diretamente em uma ou outra. A gente sempre tá se movimentando entre essas duas. Aqui. Como que eu posso fazer essa viagem de trem? Como que eu posso realizar esse movimento? A gente pode colocar duas cores aqui, de preferência com o mesmo valor pra ficar mais rápido. E a gente pode começar a fazer uma transição entre elas. Eu vou gradualmente pegando elas e colocando elas em direção à nossa cor, que a gente tá aqui. No caso, essa daqui. E como o ciano tá aqui no meio, entre o nosso azul e verde, essa vai ser a nossa parada final. Então eu fui, tipo, bem devagarinho, pegando as cores e colocando elas até o ciano. Ai, cadê? A mesma coisa eu fiz aqui com o meu azul. Eu fiz esse processo assim, fora da câmera, porque senão ia demorar muito, tá? Demorei bastante fazendo isso, mas não é porque eu sou ruim ou qualquer coisa, tá? É culpa do pente mesmo. Eu acho que vocês entenderam até onde eu quero chegar, mas eu peguei dessas cores aqui, eu peguei esta, e fiz um chart diferente. Só que nesse aqui, eles estão com 2 valores diferentes. Como você pode ver, ela tá aqui embaixo, mais ou menos, e o outro tá, tipo, mais pra baixo. Diferente. Por isso que aqui poderia ter ficado com uma cor diferente. Tipo, aqui, diferente. Vocês entenderam? Se a gente ficar limitado à mesma saturação, as nossas pinturas elas vão chegar em um limite muito rápido. Então por isso que eu vou pro próximo segmento, que é a mudança com a saturação. Tá, nesse segmento aqui eu vou ensinar pra vocês como vocês podem realizar essa transição, movimento entre as cores com mudança de saturação.
Mas basicamente o que eu fiz aqui foi selecionar a cor e eu fui subindo a barra de saturação dela. Que nem aqui, ó. Era praticamente isso aqui que eu tô me referindo. Entre esses caminhos longos e pequenos. Então aqui. E eu fiz a mesma coisa do outro lado. Tá bom. Eu selecionei essa cor e essa outra cor também do outro lado do chart. E peguei e fiz um chart diferente. Com essas cores me baseando nessas cores. Mesmo essa cor aqui sendo praticamente a mais fria desse chart, ela tá mais ou menos aqui no meio desse. E essa aqui sendo tecnicamente a mais quente desse chart, ela tá mais ou menos aqui nesse chart. Então quando a gente escolhe uma cor, ela meio que tá no meio de outra cor ou de uma saturação. Eu acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer com isso. Então, por exemplo, se eu pegar essa cor aqui, ela também vai estar, tipo, no meio dessa cor aqui. Bom, agora indo pro nosso próximo tópico, a gente tem a mudança de saturação e cores. Mas antes de eu explicar ele, eu vou ter que explicar algumas outras coisas. Bom, o efeito camaleão, ou o chameleon effect em inglês, provavelmente se você pesquisar desse jeito vai aparecer alguma coisa, é, tipo, a ilusão de ótica, mas no final das contas é literalmente a teoria das cores. A mesma cor que tá no ponto aqui da luz é o mesmo que tá aqui, ó, na sombra. Por que isso acontece? Porque a nossa cabeça pensa desse jeito. Ou porque a nossa cabeça, ela capta as cinzas como uma transição. Por que eu falo isso? Em alguns lugares da natureza, o cinza, ele é utilizado como uma transição. Essa pessoa vai definir muito de onde você tá, né? Então, nosso cérebro, pensando desse jeito, podemos utilizar isso pro nosso favor. Por isso que eu tô falando de transição entre, sei lá, caminho. Você entende o que eu tô falando? Agora vamos explicar isso aqui. Bom, mudando a saturação e as cores, a gente vai meio que fundir, mudar as cores e a saturação juntos. Então vamos supor, eu tenho um verde aqui, e ao mesmo tempo que eu vou movimentar esse verde, eu vou movimentar a minha seta de saturação. Take play 1. A mesma coisa vai se repetir aqui. Tá, agora eu peguei essa cor e essa outra cor também, pelo cabelinho, e fiz outro chart explicando a relação entre essas duas. Só queria deixar bem claro aqui, a última palavra, né, que eu tô falando que tem, vai ser o branco, e assim foi o que eu fiz aqui. Tá, a mesma coisa que eu expliquei no último, eu vou explicar aqui, mas mesmo que nesse chart ela seja mais fria, entre aspas, ou a mais saturada, aqui ela só vai estar no meio, não, ou bem no final. A mesma coisa vai se aplicar pra essa. Bom, agora indo pro nosso próximo tópico, a gente tem a mudança de saturação e cores. Mas antes de eu explicar ele, eu vou ter que explicar algumas outras coisas. Bom, o efeito camaleão, ou o chameleon effect em inglês, provavelmente se você pesquisar desse jeito vai aparecer alguma coisa, é, tipo, a ilusão de ótica, mas no final das contas é literalmente a teoria das cores. A mesma cor que tá no ponto aqui da luz é o mesmo que tá aqui, ó, na sombra. Por que isso acontece? Porque a nossa cabeça pensa desse jeito. Ou porque a nossa cabeça, ela capta as cinzas como uma transição. Por que eu falo isso? Em alguns lugares da natureza, o cinza, ele é utilizado como uma transição. Mas a pessoa vai definir muito de onde você tá, né? Então, nosso cérebro pensando desse jeito, podemos utilizar isso pro nosso favor. Por isso que eu tô falando de transição entre, sei lá, caminho. Você entende o que eu tô falando? Agora vamos explicar isso aqui. Bom, mudando a saturação e as cores, a gente vai meio que fundir, mudar as cores e a saturação junto. Então vamos supor, eu tenho um verde aqui, e ao mesmo tempo que eu vou movimentar esse verde, eu vou movimentar a minha seta de saturação. Take play 1. A mesma coisa vai se repetir aqui. Tá, agora eu peguei essa cor e essa outra cor também, pelo cabelinho, e fiz outro chart explicando a relação entre essas duas. Só queria deixar bem claro aqui, a última palavra, né, que eu tô falando que tem, vai ser o branco, e assim foi o que eu fiz aqui. Tá, a mesma coisa que eu expliquei no último, eu vou explicar aqui, mas mesmo que nesse chart ela seja mais fria, entre aspas, ou a mais saturada, aqui ela só vai estar no meio, não, ou bem no final. A mesma coisa vai se aplicar pra essa. Tá, agora vai ser uma coisinha meio importante assim que eu vou falar. Mas como que eu posso colocar esse movimento, essa transição, na minha pintura, no desenho? Tem várias maneiras que você pode colocar isso na sua pintura ou desenho. Pode ser entre escolha de cores, transição em gelas e entre muito mais. A imaginação é o limite. Se você quiser fazer alguma coisa, pega uma referência, por favor. É isso que eu peço. Tem mais alguma coisa que eu quero falar? Não, não tem não. Bora pras dicas. Veja os tutoriais chineses. Eu sei que tipo o Xiao Shu era alguma coisa assim, né? Aquele aplicativo chinês que fica muito famoso. Mas eu recomendo dar uma olhada no... na Bilibili. É o YouTube chinês.
E lá eles têm, tipo, vários conceitos interessantes neles, que é um pouquinho parecido com o da gente, mas é interessante, dê uma olhada. E fique com um tradutor de tela lá também. Essa questão dos cinzas, esqueci o nome, do valor aqui. Cinzas, brancos, pretos, não sei. Leiam esse livro aqui, caso vocês queiram mais informações sobre isso. É um livro que ele vai explicar melhor essa coisa. Essa coisa não, esse valor aí. E o Proco. Tá, o Proco.com, um site. E um canal no YouTube também. Ele explica vários conceitos de desenho, tanto quanto pintura, anatomia, perspectiva. A lista vai. Tem gestual. Eles têm aplicativos. Tem muita coisa, galera. Eu recomendo muito que vocês darem uma olhada no Proco. É bem completinho. É literalmente um paraíso se vocês são desenhista. Então, por favor, passem no canal do YouTube dele. Passem no site dele, sei lá. Deem uma olhada nos cursos. E só isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante. Se vocês tiverem alguma crítica aí ao vídeo, se eu não expliquei alguma coisa muito bem, quiser que eu explique assim, podem mandar aí nos comentários. E não vai ter nenhum bichinho no vídeo, porque tipo, eu tô fora de casa. Então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.